Meus irmãos, estejais preparados para hoje, porque nós mais uma vez eu vou metralhar vocês com versículos bíblicos. O que eu quero dizer com isso? Que vai ser um estudo bem fast food. Então preste bem atenção no estudo. Vamos lá. Nós vamos Apocalipse 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra. Quem é o dragão? Satanás, está no versículo 9. Dragão é Satanás. Ele foi atirado para a terra. Quando que ele foi atirado para a terra? Está no versículo de número 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Quando que não se achou lugar deles no céu? Quando que eles foram atirados para a terra? Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quando que o Filho de Deus foi arrebatado para o céu? Na ascensão, lá em Atos capítulo 1. Então vamos, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele foi atirado para a terra quando Jesus, por meio do arcanjo Miguel, expulsou ele do céu. E o diabo morava no céu? Não. Mas ele tinha acesso ao céu? Tinha. Qual era a prova bíblica disso? Jó. Lá em Jó capítulo 1 mostra que na época em que os filhos de Deus se apresentavam a Deus, uma provável referência aos anjos, isso significa que os anjos, sejam anjos caídos ou não, eles têm que prestar contas, prestar relatórios a Deus. Versículo 13. Quando, pois, se viu atirado para a terra, ou seja, quando Satanás... Então, Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu. Quando ele subiu ao céu, ele tirou de Satanás o acesso que Satanás tinha até a presença de Deus. Para quê? Para acusar os crentes. Ele expulsou Satanás da presença de Deus, desse acesso que ele tinha. Então, hoje, Satanás ele nos acusa diante de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vocês são justificados? O que significa ser justificado? Justificação é um termo forense. Está aqui a Paloma para não me deixar mentir. É um termo forense. Justificação na Bíblia é uma linguagem que foi extraída do contexto do Fórum Romano. Significa ser declarado justo. Não é ser tornado justo. Deus nos tornou justo? Não. Existe algum justo aqui? Mas ele nos considera justo, mesmo que nós não somos. Entenderam? Isso é ser justificado. Muito bem. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Quem é esta mulher, gente? A igreja. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são essas descendentes da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ok? Então, são os crentes. Vamos voltar para o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Por quê? Porque Jesus nasceu no meio ou através do povo de Deus que era Israel, na antiga aliança. Tá? Jesus nasceu de Israel. Muito bem, versículo 14. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Êxodo 19, 4. Alguém lê Êxodo 19, 4. As duas asas da grande águia. Então Deus, ele usou a linguagem de uma águia, não é? Deus levou como nas asas de uma grande águia. Ele guiou o povo no deserto. Significa que ele salvou. Então você imagina uma águia salvando os seus filhotes de um predador. Ele agarra seus filhotes, né? Abraça seus filhotes e carrega esses filhotes voando para salvar dos predadores. Então Deus usou essa linguagem para dizer que ele agarrou os israelitas e livrou da mão de Faraó. Deuteronômio capítulo de número 32, versículo 11.
Deuteronômio 32, 11. Viu? Como a águia pega os filhos, Deus cuida do seu povo. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 12, versículo 14, meus irmãos. Apocalipse 12, 14. Então, esse texto, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, significa o quê? Que Deus sustenta e cuida do seu povo no meio do deserto. Ficou claro? Muito bem, vamos voltar para Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher, foram dadas à igreja, ao povo de Deus, as duas asas da grande águia, ou seja, o cuidado de Deus, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Meus irmãos, isso é importantíssimo. Qual é o lugar da mulher? Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Deserto na Bíblia é lugar de provação, de luta. Aonde é o seu lugar? É por isso que Jesus avisava antes de alguém segui-lo. Vocês querem me seguir? Eu te seguirei por onde for, mestre. Jesus disse, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Deixa eu enterrar os mortos. Lembra? Jesus, ele sempre deixava claro para as pessoas, vocês querem me seguir, mas saibam de uma coisa, não vai ser fácil. Quem quiser vir após mim vai ter que carregar uma cruz, vai ter tribulações e provações. Que dia que vai ter tribulações e provações? Que dia que tem que carregar a cruz? Day by day, né, Nívia? Step by step, dia após dia, diariamente, ok? Então, quando um crente sofre, podemos dizer, aí é o seu lugar? É duro, não é? Mas está escrito aqui. Deus conduziu a mulher até o deserto, aonde é o seu lugar. E você esperava o quê? Nós não iremos passar a eternidade no céu, novo céu, nova terra, numa vida boa? Para quem vai passar a eternidade no céu, no novo céu, nova terra, o que custa passar alguns anos aqui de sofrimento? Paulo diz que nós temos que entender que a nossa tribulação aqui, ela é leve e momentânea, se comparada à glória que há de ser revelada, ok? E tem crente que fica com inveja dos ímpios, não é? Porque enquanto o crente está enfermo, o ímpio está sadio. Enquanto o crente está desempregado, o ímpio está com a BMW, viajando para Bahamas, não é? Enquanto o crente está passando por crise no casamento, o ímpio está indo de vento em popa. Meus irmãos, deixa o ímpio em paz, ele vai para o inferno. Você quer o lugar dele? O que tem ele passar alguns anos aqui tranquilo? Você quer estar com inveja do ímpio, pede para Deus para você ir para o lugar dele. Então, se você está passando por tribulação, por deserto, saiba que aí é o seu lugar. Isso é seguir a Cristo. Quando Jesus pronunciou esse tipo de discurso, algumas pessoas não quiseram mais seguir a Cristo. Aí Jesus disse assim para os discípulos, vocês também querem ir? É um discurso contrário da igreja muitas vezes, não é? Que muitas vezes a igreja moderna faz de tudo para agradar o visitante, né? Vamos fazer um tipo de louvor que agrade o visitante. Jesus não está preocupado com isso, não. Ele se preocupa em falar a verdade, dizer, vocês querem me seguir? Esse é o preço. Esse é o preço. Então, se você estiver passando por luta, ou se você vier a passar por luta, na vida financeira, emocional, sentimental, casamento, saúde, seja o que for, saiba que aí é o seu lugar. Você pode orar para Deus te livrar disso? Pode. E Deus nos livra? Livra. Mas só que Ele manda para um outro deserto. Porque aí é o nosso lugar. Eu acho que eu não teria emprego garantido em algumas igrejas por aí. Tem algumas igrejas por aí que não suportam esse tipo de pregação. Muito bem, vamos pregar a palavra de Deus para sobrevivermos pela palavra de Deus. Versículo 14. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia,
para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Mas qual é o nosso consolo? Aí onde é sustentada. Quem nos sustenta? Então Deus, ele manda tribulação no casamento? Ele manda deserto? Manda, mas só que ele está lá nos sustentando, nos ajudando. Ele manda deserto na vida, na saúde? Manda, mas ele está lá nos ajudando e nos sustentando. Ele manda para o deserto, só que ele vai junto. Não foi o que aconteceu com o povo de Israel? Ele mandou para o deserto, mas ele estava junto. De dia, com a coluna, com a nuvem. E à noite, com a coluna. Eu faço esses testes com vocês. Aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que significa tempo, tempos, metade de um tempo? É a mesma coisa que 42 meses do capítulo 13, versículo 5. É a mesma coisa que 1260 dias do versículo 6. É a mesma coisa que 42 meses do capítulo 11, versículo 2. É a mesma coisa que 1260 dias do capítulo 11, versículo 3. Significa 3 anos e meio, mas não é literalmente 3 anos e meio. É simbólico. Simboliza o que então? É um período curto, mas é um curto. Ao mesmo tempo que é curto, ao mesmo tempo ele traz uma sensação de longo. Por quê? Por causa do sofrimento. O sofrimento não faz isso com a gente? Você passou uma semana internado no hospital. Parece que foi uma vida toda, né? Um mês, parece que foi um mês. Então, o sofrimento, ele dá essa sensação. Só que não é um período longo, porque Deus, na sua misericórdia, ele vai levar a igreja para o deserto, mas por um período curto. Significa que Jesus está voltando para resgatar a noiva. Fora da vista da serpente. E que significa isso? Significa que a igreja não vai lutar contra o diabo? A igreja vai estar longe da serpente? Será que a igreja vai estar longe da serpente? Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Então, não significa que a igreja vai estar livre do diabo, da serpente. Não. Significa o que então? Fora da vista da serpente significa o seguinte: sendo guardado por Deus constantemente contra a serpente. Então, ao mesmo tempo que a serpente está perseguindo a igreja, Deus está escondendo a igreja. Percebem? Escondendo debaixo das suas asas. Só que às vezes Deus permite que a serpente no seu calcanhar. Um dia eu perguntei no estudo aqui, alguns se escandalizaram, se o diabo pode matar algum crente. Vocês lembram? O diabo pode matar algum crente? O que vocês acham? Pode. Como que ele faz isso? Entrando dentro de um terrorista, incitando o coração de um terrorista para cometer a barbárie de matar aquele crente, cortar o pescoço daquele crente. Quem está dentro daquele terrorista? O diabo. Estão tristes com tantas notícias ruins? Vocês querem que eu fale coisas boas? É que Papai do Céu, escuta o que eu vou falar, Papai do Céu, ele reclamou severamente contra alguns profetas no Antigo Testamento. Porque alguns profetas falavam só de paz, 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 quando não havia paz. E Deus brigou com eles. Por que vocês estão falando de paz para o meu povo? Só no céu haverá paz plena. A Bíblia está nos avisando o que está para vir, o que está para acontecer. Vamos seguir, meus irmãos. Temos que pregar a palavra de Deus sem medo. Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. O que significa águas em Apocalipse? Multidão. Apocalipse 17:15. Alguém lê, por favor. (17:15).
Então, o que são águas? Povos. Volte para Apocalipse 12. Apocalipse 12. Então, essa água que a serpente arrojou da sua boca, né? Arrojou da sua boca. Então, imagine uma mangueira saindo muita água, né? É como se fosse essa serpente. Essa água aí significa o quê? Que a serpente levanta povos e nações contra quem? Contra a igreja, contra os crentes. Então, vai haver um dia, um tempo, em que o diabo ele vai seduzir todas as nações para perseguir os crentes. E para matar os crentes. Aí você diz, pastor, é errado eu orar para Deus me levar logo? Seja macho. Não é errado não, gente. Não é errado você orar. Pastor, é errado eu fugir quando acontecer? Não, também não é errado não. Jesus diz fugir, né, para o monte, fugir para tal lugar. Agora, se te pegar, você não pode negar Jesus. Mas fugir do anticristo não é errado não. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Esse versículo é difícil. O que significa essa terra? Então, o rio simboliza o quê? Nações, multidões, né, dirigidas pelo diabo para perseguir a igreja. E quem é essa terra? A gente só vai encontrar a resposta em Deuteronômio capítulo 11, versículo de número 1 a 7. Deuteronômio capítulo 11, versículo de 1 a 7. Deuteronômio 11. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, e os seus estatutos, e os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais e as suas obras, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. E o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam. E como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E o que fez no deserto, até que chegastes a este lugar. E ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben. Como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel. Quem fez essa terra abrir a boca e tragar? Deus. Aí me vem uns cientistas. Eu não sei o que cientista tem a ver com Bíblia. O que eles querem estudar, falar da Bíblia se eles não estudaram teologia. Me vem uns cientistas americanos e dizem que são eventos naturais. Houve um terremoto e os israelitas aproveitaram para dizer que foi a disciplina de Deus. Mas é muita coincidência esse terremoto, ou essa terra que abriu, engolir só aquela família que pecou contra Deus. Então a terra é muito inteligente, né? É muito cientista endiabrado para um. Vamos voltar para Apocalipse, meus irmãos. Apocalipse capítulo 12. Tenham cuidado com os programas de documentários do History, NetGeo, né, que é o National Geographic, que mais? Discovery. Tenham cuidado. Sabe por quê? Porque comentários que falam da Bíblia, de Jesus, né, documentários que falam de Jesus, da Bíblia, a maioria é heresia. São pessoas ateias, são ateus, falando das coisas da Bíblia como se falasse de um livro de história. E eu já ouvi um absurdo, um documentarista, um cientista dizer que as muralhas de Jericó, na verdade, foram ETs que desceram e derrubaram as muralhas de Jericó. Então, tenham muito cuidado com esses documentários. Leia mais a Bíblia. Vamos lá, meus irmãos. Versículo de número 16. Apocalipse 12, 16. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio. Quem era o rio? Quem estava... O que essa terra simboliza? Juízo de Deus. Não significa necessariamente que Deus vai abrir a terra. Ele está usando o exemplo do Antigo Testamento para dizer o que ele vai fazer. Ele vai julgar os ímpios que perseguirem a igreja.
Ele vai julgar, vai condenar. Abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Abriu a terra e engoliu o rio. Muito bem. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são os restantes da descendência dessa mulher? Todos nós somos descendência dessa mulher. O restante significa o quê? Do período que foi escrito Apocalipse, o período que se segue são os restantes dos crentes que vão ser perseguidos. O que o diabo ficou irado, o dragão está irado contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, não são os evangélicos. São os evangélicos? Não. São os filhos de Deus que estão no meio do arraial dos evangélicos. Eu estou começando, meus irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Estou começando a criar uma repulsa com o termo evangélico. Porque evangélico é esse povão aí que diz que é crente e dá mau testemunho à torta e direita. Estou criando a repulsa. Eu não gosto de nomenclatura, não faço questão de colocar uma tatuagem na minha testa escrito calvinista, reformado. Não faço questão de ser crente só. Agora, não está criando não é um termo assim que já está criando repulsa, né? Os evangélicos. Se pensa em evangélico, já pensa em bancada evangélica. E essas coisas nojentas todas aí. Versículo 18. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem se pôs em pé sobre a areia do mar? O dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Oi? 18. A de vocês tem a seguinte frase: e se pôs em pé sobre a areia do mar? Então, pronto, a Bíblia de vocês é inspirada pelo Espírito Santo, assim como a minha. Porque a divisão de versículo não foi inspirada pelo Espírito Santo. Tá bom? Mas é uma curiosidade. Eu não sabia que existiam algumas Bíblias que estavam divididas diferente. Talvez é porque eles acharam que isso estava ligado ao versículo 17, num pensamento só, numa estrutura de pensamento. Curiosidade, eu não tinha visto isso em outras Bíblias. Meus irmãos, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Quem tem Jesus no coração, levanta a mão, só para eu saber. É isso que importa. Vamos seguir. Quem se pôs em pé sobre a areia do mar? O que simboliza essa areia do mar? O que simboliza esta areia do mar? Apocalipse 20, versículo 8. 28. Então, a areia do mar simboliza o quê? As multidões que irão pelejar contra a igreja. Volte, meus irmãos, para o capítulo de número 12, versículo 18. Versículo 17. Para ser condolente com os irmãos. Parte B. Michel, a tua tem o versículo 18? É um dos eleitos. Tem? Os que não têm essa marca. Capítulo 13. Se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. E esse dragão levantou uma besta do mar. Versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar, do mesmo mar onde tinha o dragão, uma besta. Por quê? Quem estava por trás da besta? O dragão. Por isso que, se fosse para ligar, eu ligaria esse estava em pé sobre a areia do mar com o versículo do capítulo 13. Porque ele já emenda com a ideia da besta. Muito bem. Quem é esta besta? O que significa esta besta? Obviamente, besta significa animal na Bíblia. É uma figura de linguagem, a besta, que foi extraída de Daniel, capítulo 7. Porque lá fala de... Os irmãos que estão na escola dominical lembram, né? Das bestas que falam lá em Daniel.
Uma besta com 4 cabeças, em formato de leopardo, leão, de urso. Não é? Muito bem, vamos lá. Essa besta tinha 10 chifres. O que significa chifre? Simboliza o que na Bíblia? Chifre. Poder, reinado. Cabeça simboliza o que? Liderança. Diadema simboliza o que? Governo, liderança, reinado. Então, 10 simboliza número completo, os 10 dedos da mão, completude. Né? Então, 10 chifres. 7 simboliza também completude da perspectiva teológica. Significa que esse dragão levantou uma besta, e esta besta, o campo de ação dela é através de governos. Entenderam? Governos, autoridade, liderança. E como ele está dando tanta ênfase, isso significa que esta besta, na verdade, é um sistema governamental, é um sistema político. Então, o que é esta besta? É literalmente um animal? Não. Não pense que a vida é igual ao desenho Caverna do Dragão, que vai vir um monte de monstro atacar as pessoas. Tá? Essa besta aqui simboliza um sistema político que o diabo tem levantado no decorrer da história e vai levantar com mais força no fim dos tempos. Qual é a base bíblica disso? Quem perseguiu os israelitas lá no Êxodo? Foi um sistema político chamado Egito. Quem perseguiu os israelitas já na terra de Canaã? Foi um sistema político chamado os heteus, os amorreus, os jamorreus, os amalequitas. Quem mais? Os filisteus. Depois vem um novo sistema político, o Império Assírio. Depois do Império Assírio, a Babilônia, sistema político. Depois da Babilônia, Persa, Medo-Persa. Depois, os gregos. E depois, já no tempo de Jesus, os romanos. Ou seja, o diabo ele sempre levantou o império, ele sempre levantou o sistema político. São os descendentes da serpente. Lembra que Deus falou para a serpente? O teu descendente vai ferir o calcanhar de Cristo e dos seguidores de Cristo. Meus queridos irmãos, vamos seguir aqui então. Então, na época que foi escrito Apocalipse, era o Império Romano. Isso significa que no fim dos tempos, o diabo vai levantar um outro sistema político. Só que em nível global. Um sistema político em nível global. Ele vai unir todas as nações. Vocês lembram que Jesus falou que haverá um tempo de rumores de guerra, nação contra nação? Isso já aconteceu. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Pode ser que aconteça mais, mas o sinal em si já aconteceu. Depois disso, todas as nações, vocês serão odiados de todas as nações. Ou seja, para nós sermos odiados de todas as nações, elas já não vão estar nação contra nação. Meus irmãos, estejais preparados para hoje, porque nós mais uma vez eu vou metralhar vocês com versículos bíblicos. O que eu quero dizer com isso? Que vai ser um estudo bem fast food. Então preste bem atenção no estudo. Vamos lá. Nós vamos Apocalipse 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra. Quem é o dragão? Satanás, está no versículo 9. Dragão é Satanás. Ele foi atirado para a terra. Quando que ele foi atirado para a terra? Está no versículo de número 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Quando que não se achou lugar deles no céu? Quando que eles foram atirados para a terra? Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quando que o Filho de Deus foi arrebatado para o céu? Na ascensão, lá em Atos capítulo 1. Então vamos, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele foi atirado para a terra quando Jesus, por meio do arcanjo Miguel, expulsou ele do céu. E o diabo morava no céu? Não. Mas ele tinha acesso ao céu?
Qual era a prova bíblica disso? Jó. Lá em Jó capítulo 1 mostra que na época em que os filhos de Deus, né, se apresentavam a Deus, uma provável referência aos anjos, isso significa que os anjos, sejam anjos caídos ou não, eles têm que prestar contas, prestar relatórios a Deus. Versículo 13. Quando, pois, se viu atirado para a terra, ou seja, quando Satanás... Então, Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu. Quando ele subiu ao céu, ele tirou de Satanás o acesso que Satanás tinha até a presença de Deus. Para quê? Para acusar os crentes. Ele expulsou Satanás da presença de Deus, desse acesso que ele tinha. Então, hoje, Satanás ele nos acusa diante de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vocês são justificados? O que significa ser justificado? Justificação é um termo forense. Está aqui a Paloma para não me deixar mentir. É um termo forense. Justificação na Bíblia é uma linguagem que foi extraída do contexto do Fórum Romano. Significa ser declarado justo. Não é ser tornado justo. Deus nos tornou justo? Não. Existe algum justo aqui? Mas Ele nos considera justo, mesmo que nós não somos. Entenderam? Isso é ser justificado. Muito bem. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Quem é esta mulher, gente? A igreja. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são essas descendentes da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ok? Então, são os crentes. Vamos voltar para o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Por quê? Porque Jesus nasceu no meio ou através do povo de Deus que era Israel, na antiga aliança. Tá? Jesus nasceu de Israel. Muito bem, versículo 14. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Êxodo 19:4. Alguém lê Êxodo 19:4. As duas asas da grande águia. Então Deus, ele usou a linguagem de uma águia, não é? Deus levou como nas asas de uma grande águia. Ele guiou o povo no deserto. Significa que ele salvou. Então você imagina uma águia salvando os seus filhotes de um predador. Ele agarra seus filhotes, né? Abraça seus filhotes e carrega esses filhotes voando para salvar dos predadores. Então Deus usou essa linguagem para dizer que ele agarrou os israelitas e livrou da mão de Faraó. Deuteronômio capítulo de número 32, versículo 11. Deuteronômio 32, 11. Viu? Como a águia pega os filhos, Deus cuida do seu povo. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 12, versículo 14, meus irmãos. Apocalipse 12, 14. Então, esse texto, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, significa o quê? Que Deus sustenta e cuida do seu povo no meio do deserto. Ficou claro? Muito bem, vamos voltar para Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher, foram dadas à igreja, ao povo de Deus, as duas asas da grande águia, ou seja, o cuidado de Deus, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Meus irmãos, isso é importantíssimo. Qual é o lugar da mulher? Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Deserto na Bíblia é lugar de provação, de luta.
Aonde é o seu lugar? É por isso que Jesus avisava antes de alguém segui-lo. Vocês querem me seguir? Eu te seguirei por onde for, mestre. Jesus disse, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Deixa eu enterrar os mortos. Lembra? Jesus ele sempre deixava claro para as pessoas, vocês querem me seguir, mas saibam de uma coisa, não vai ser fácil. Quem quiser vir após mim vai ter que carregar uma cruz, vai ter tribulações e provações. Que dia que vai ter tribulações e provações? Que dia que tem que carregar a cruz? Day by day, né, Nívia? Step by step, dia após dia, diariamente, ok? Então, quando um crente sofre, podemos dizer, aí é o seu lugar? É duro, não é? Mas está escrito aqui. Deus conduziu a mulher até o deserto, aonde é o seu lugar. E você esperava o quê? Nós não iremos passar a eternidade no céu, novo céu, nova terra, numa vida boa? Para quem vai passar a eternidade no céu, no novo céu, nova terra, o que custa passar alguns anos aqui de sofrimento? Paulo diz que nós temos que entender que a nossa tribulação aqui, ela é leve e momentânea, se comparada à glória que há de ser revelada, ok? E tem crente que fica com inveja dos ímpios, não é? Porque enquanto o crente está enfermo, o ímpio está sadio. Enquanto o crente está desempregado, o ímpio está com a BMW, viajando para Bahamas, não é? Enquanto o crente está passando por crise no casamento, o ímpio está indo de vento em popa. Meus irmãos, deixa o ímpio em paz, ele vai para o inferno. Você quer o lugar dele? O que tem ele passar alguns anos aqui tranquilo? Você quer estar com inveja do ímpio, pede para Deus para você ir para o lugar dele. Então, se você está passando por tribulação, por deserto, saiba que aí é o seu lugar. Isso é seguir a Cristo. Quando Jesus pronunciou esse tipo de discurso, algumas pessoas não quiseram mais seguir a Cristo. Aí Jesus disse assim para os discípulos, vocês também querem ir? É um discurso contrário da igreja muitas vezes, não é? Que muitas vezes a igreja moderna faz de tudo para agradar o visitante, né? Vamos fazer um tipo de louvor que agrade o visitante. Jesus não está preocupado com isso, não. Ele se preocupa em falar a verdade, dizer, vocês querem me seguir? Esse é o preço. Esse é o preço. Então, se você estiver passando por luta, ou se você vier a passar por luta, na vida financeira, emocional, sentimental, casamento, saúde, seja o que for, saiba que aí é o seu lugar. Você pode orar para Deus te livrar disso? Pode. E Deus nos livra? Livra. Mas só que Ele manda para um outro deserto. Porque aí é o nosso lugar. Eu acho que eu não teria emprego garantido em algumas igrejas por aí. Tem algumas igrejas por aí que não suportam esse tipo de pregação. Muito bem, vamos pregar a palavra de Deus para sobrevivermos pela palavra de Deus. Versículo 14. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Mas qual é o nosso consolo? Aí onde é sustentada. Quem nos sustenta? Então Deus, Ele manda tribulação no casamento? Ele manda deserto? Manda, mas só que Ele está lá nos sustentando e nos ajudando. Ele manda deserto na vida, na saúde? Manda, mas Ele está lá nos ajudando e nos sustentando. Ele manda para o deserto, só que Ele vai junto. Não foi o que aconteceu com o povo de Israel? Ele mandou para o deserto, mas Ele estava junto. De dia, com a coluna, com a nuvem. E à noite, com a coluna. Eu faço esses testes com vocês. Aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que significa tempo, tempos, metade de um tempo? É a mesma coisa que 42 meses do capítulo 13, versículo 5. É a mesma coisa que 1260 dias do versículo 6. É a mesma coisa que
42 meses do capítulo 11, versículo 2, é a mesma coisa que 1260 dias do capítulo 11, versículo 3. Significa 3 anos e meio, mas não é literalmente 3 anos e meio. É simbólico. Simboliza o que então? É um período curto, mas é um curto, ao mesmo tempo que é curto, ao mesmo tempo ele traz uma sensação de longo. Por quê? Por causa do sofrimento. O sofrimento não faz isso com a gente? Você passou uma semana internado no hospital. Parece que foi uma vida toda, né? Um mês, parece que foi um mês. Então, o sofrimento, ele dá essa sensação. Só que não é um período longo, porque Deus, na sua misericórdia, ele vai levar a igreja para o deserto, mas por um período curto. Significa que Jesus está voltando para resgatar a noiva. Fora da vista da serpente. E que significa isso? Significa que a igreja não vai lutar contra o diabo? A igreja vai estar longe da serpente? Será que a igreja vai estar longe da serpente? Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Então, não significa que a igreja vai estar livre do diabo, da serpente. Não. Significa o que então? Fora da vista da serpente significa o seguinte: sendo guardado por Deus constantemente contra a serpente. Então, ao mesmo tempo que a serpente está perseguindo a igreja, Deus está escondendo a igreja. Percebem? Escondendo debaixo das suas asas. Só que às vezes Deus permite que a serpente no seu calcanhar. Um dia eu perguntei no estudo aqui, alguns se escandalizaram, se o diabo pode matar algum crente. Vocês lembram? O diabo pode matar algum crente? O que vocês acham? Pode. Como que ele faz isso? Entrando dentro de um terrorista, incitando o coração de um terrorista para cometer a barbárie de matar aquele crente, cortar o pescoço daquele crente. Quem está dentro daquele terrorista? O diabo. Estão tristes com tantas notícias ruins? Vocês querem que eu fale coisas boas? É que Papai do Céu, escuta o que eu vou falar, Papai do Céu, ele reclamou severamente contra alguns profetas no Antigo Testamento. Porque alguns profetas falavam só de paz, 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 quando não havia paz. E Deus brigou com eles. Por que vocês estão falando de paz para o meu povo? Só no céu haverá paz plena. A Bíblia está nos avisando o que está para vir, o que está para acontecer. Vamos seguir, meus irmãos. Temos que pregar a palavra de Deus sem medo. Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. O que significa águas em Apocalipse? Multidão. Apocalipse 17:15. Alguém lê, por favor. (17:15). Então, o que são águas? Povos. Volte para Apocalipse 12. Apocalipse 12. Então, essa água que a serpente arrojou da sua boca, né? Arrojou da sua boca. Então, imagine uma mangueira saindo muita água, né? É como se fosse essa serpente. Essa água aí significa o quê? Que a serpente levanta povos e nações contra quem? Contra a igreja, contra os crentes. Então vai haver um dia, um tempo, em que o diabo ele vai seduzir todas as nações para perseguir os crentes. E para matar os crentes. Aí você diz, pastor, é errado eu orar para Deus me levar logo? Seja macho. Não é errado não, gente. Não é errado você orar. Pastor, é errado eu fugir quando acontecer? Não, também não é errado não. Jesus diz fugir, né, para o monte, fugir para tal lugar.
Agora, se te pegar, você não pode negar Jesus. Mas fugir do anticristo não é errado, não. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Esse versículo é difícil. O que significa essa terra? Então, o rio simboliza o quê? Nações, multidões, né, dirigidas pelo diabo para perseguir a igreja. E quem é essa terra? A gente só vai encontrar a resposta em Deuteronômio capítulo